lendo atentamente, é basicamente sobre o mesmo assunto. Vamos lá. Uma senha serve para autenticar uma conta, ou seja, é usada no processo de verificação de sua identidade, assegurando que você é realmente quem diz ser e que possui o direito de acessar o recurso em questão. É um dos principais mecanismos de autenticação usado na internet devido principalmente à simplicidade que possui. São considerados boas práticas de segurança para protegê-la, exceto. Bem, pessoal, então ele está falando sobre a senha. E aí ele deu um textinho ali sobre a senha e está falando quais são as boas práticas de segurança para proteger a senha, exceto uma dessas. Vamos ler ali a letra A indicando. Criar uma senha forte e utilizá-la para assuntos pessoais e profissionais. Letra B, certificar-se de encerrar uma sessão ao acessar sites que requeiram o uso de senhas. Letra C, certificar-se do uso de serviços criptografados quando o acesso a um site envolver fornecimento de senha. Letra D, utilizar a verificação em 2 etapas, pois adiciona uma segunda camada de proteção no acesso a uma conta. Ele está falando então, pessoal, no finalzinho, observa comigo, são consideradas boas práticas de segurança para protegê-la, exceto. Então, quando ele está falando da senha, ele quer proteger a senha. Só uma dessas práticas não é considerada segura. A letra A diz, criar uma senha forte e utilizá-la para assuntos pessoais e profissionais. Atenção, criar uma senha forte é uma atitude de segurança em relação à senha. Criar uma senha forte é uma atitude de segurança em relação à senha. Agora, quando ele diz para assuntos pessoais e profissionais, aí ficou errado. Aí nós vamos marcar a letra A como sendo o gabarito dessa questão, porque, sim, exceto o que ele disse na letra A, eu já vou marcar. Por quê, professor? Porque pensa bem comigo. Nós devemos criar senhas fortes? Sim, e eu já vou explicar o que é senha forte. Mas será que nós devemos utilizar essa nossa senha para assuntos pessoais e profissionais? Não, pessoal. Não se recomenda, para que a senha seja considerada segura, não se recomenda usar a mesma senha em diferentes sistemas ou recursos. Então, por exemplo, senhas que eu uso para assuntos pessoais, eu não devo usar a mesma senha para assuntos profissionais. Isso quer dizer que nos diversos sistemas que eu utilizo, não se recomenda como atitude de segurança utilizar a mesma senha que eu uso em recursos de acesso pessoal e a mesma senha que eu também vou usar no meu ambiente profissional. Não é recomendado. O recomendado é que a senha seja assim forte, mas que ela seja diferente para cada sistema. E também diferente nas senhas que eu uso para questões pessoais e da senha que eu uso para sistemas ou questões profissionais. Então, a recomendação é que utilizamos senhas diferentes para assuntos pessoais do que para senhas de assuntos profissionais, que elas sejam diferentes. E mesmo nas senhas de uso pessoal, também se recomenda usar senhas diferentes para cada sistema. Tem pessoas que usam a mesma senha para todos os seus sistemas. Isso não é uma atitude de segurança. Usar a mesma senha para todos os tipos de sistema, quando aquela senha é descoberta por algum problema, alguém vazou a senha ou a senha foi descoberta por alguma razão, aí essa pessoa agora, o invasor que obteve essa senha, consegue acessar todos os sistemas daquela pessoa. Porque aquela pessoa está usando a mesma senha para os vários sistemas. Então, não é recomendado usar a mesma senha para assuntos pessoais e profissionais, e mesmo nos assuntos pessoais, também não se recomenda usar a mesma senha nos diversos sistemas. O importante é que eu diferencie senhas, de uso inclusive pessoal, para cada sistema. Por isso, a letra A é o exceto da historinha. Ele diz, são consideradas boas práticas de segurança para proteger a senha, exceto a letra A. Criar uma senha forte, sim. Agora, até para discutir um pouquinho mais, pessoal, o que significa uma senha forte? O que é uma senha forte? Bem, primeiro, uma senha é forte quando ela não usa números ou letras sequenciais. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 não é senha forte porque usa números sequenciais, mesmo que sejam em ordem inversa, tipo 5, 4, 3, 2, 1, não é senha forte. Então, usar números ou letras sequenciais, a senha é fraca. Outra, usar palavras
existentes no dicionário, como por exemplo, eu pego lá no dicionário a palavra cadeira e coloco como senha. Isso é uma senha fraca, porque palavras comuns do dicionário são testadas por sistemas que nós chamamos de ataques por força bruta, que testam todas as palavras conhecidas de um determinado idioma para ver se o usuário não escolheu essa como a sua senha. Então, palavras comuns e conhecidas encontradas num dicionário de um idioma não são recomendadas como senhas fortes, são senhas fracas. Outra atitude em relação às senhas, de preferência, quando possível, misturar letras e números na mesma senha. Se possível, também diferenciar letras maiúsculas e minúsculas e não relacionar toda a senha com algo de uso pessoal do usuário, como, por exemplo, muita gente vai lá e coloca a senha, a sua data de nascimento. Ah, professor, mas eu boto a data de nascimento inversa. Mesmo assim, a senha é fraca, porque é algo que é uma informação pública deste usuário e é facilmente identificado e um atacante pode testar lá a tua data de nascimento. Ah, é o nome do cachorro que eu uso como senha. Também não é senha forte, porque muitas pessoas vão saber que tu tem um cachorro com aquele nome e vão testar essa senha. Então, informações públicas relacionadas àquele usuário, públicas no sentido de que são informações que podem ser obtidas por outros, não deve ser usado também como senha. Isso também será considerado senha fraca. Então, a senha forte, não usem números ou letras sequenciais, usa números ou letras aleatórias, mistura números e letras, coloca caracteres especiais, como arroba, hashtag, quando possível, diferencia letras maiúsculas e minúsculas, se possível, e troca regularmente as senhas, e também usa senhas diferentes para assuntos pessoais e profissionais, como a questão indicava. Ok? Beleza ali. Vamos para a letra B só para entender. Na letra B dizia certificar-se de encerrar uma sessão ao acessar sites que requeiram o uso de senha. Sim, quando eu vou encerrar a sessão de um site que eu usei uma senha, eu tenho que verificar se realmente a sessão foi encerrada. Não é só fechar a janela do navegador, por exemplo. Clica geralmente naquela opção que diz sair, porque aí se eu clicar em sair, aí tudo bem. Aí eu estou encerrando aquela sessão, né? Letra B, letra C, aliás, certificar-se do uso de serviços criptografados quando o acesso a um site envolver fornecimento de senha. Isso é muito importante. Quando eu acessar um site, verificar se esse site que eu estou acessando e que eu vou digitar a minha senha usa sistemas de criptografia para enviar os dados de senha para o servidor. Por quê? Porque se não usar criptografia, no meio do caminho alguém pode interceptar aquela informação, interceptando aquela informação pode descobrir a senha daquele usuário. Né? Letra D, utilizar a verificação em 2 etapas, pois adiciona uma segunda camada de proteção no acesso a uma conta. Exatamente isso. Recursos que usam senha, quando a gente fala em recursos que usam senha, a senha é uma forma de acessar uma área restrita, por exemplo, de um site ou de um sistema. Perfeito? Mas é importante que se faça uma verificação disso em mais de uma etapa. Tenha mais uma etapa para que se entre no sistema e não só uma etapa. Por exemplo, tem sistemas que usam uma primeira senha base e uma sequência de letras ou outros recursos que seria uma segunda verificação, que é associada, claro, àquela senha que foi usada inicialmente. E essa segunda verificação seria, então, a ideia da verificação em 2 etapas, que vai adicionar, sim, uma segunda camada de proteção para o acesso àquele sistema. Ok? Beleza, pessoal. Então, já matamos a charada aqui, a resposta do exceto aqui mesmo, a letra A de América.